Glória a Deus. Cumprimenta a igreja, a paz do Senhor essa noite. Amém, meus irmãos? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar toda a igreja, sem demora, para nós abrirmos, irmãos, em Lucas capítulo 6, versículo 12. Evangelho segundo relatou Lucas, capítulo 6, versículo 12. Nós vamos ler o 12 e o 13. Como foi dito aqui nessa noite, irmãos, não vamos, nessa noite, perder a alegria, perder a unção que nós sentimos tremendamente no culto de ontem, Porque nós não podemos depender de um culto específico, de uma festa específica, depender do grupo de louvor específico, um pregador específico, não. Nós só dependemos do Espírito Santo do Senhor para sentir essa alegria todos os dias das nossas vidas, A palavra do Senhor fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. Nossa alegria só depende do Espírito Santo do Senhor que já habita dentro de nós. Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13, a palavra do Senhor vai dizer: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Vou repetir? Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos, ou seja, mensageiros, enviados. Foi isso que Jesus Cristo fez depois de orar. Os irmãos já podem se sentar nessa noite, glorificando, exaltando e louvando o nome do Senhor, porque Ele é digno de receber toda a adoração da igreja. Irmãos, quem pode aplaudir o nome do Senhor bem forte nessa noite? Deus é maravilhoso. O título dessa mensagem aqui, na minha Bíblia, está assim: a escolha dos 12 apóstolos. Hoje, nós estamos aqui para consagrar alguns irmãos para o serviço, para a obra do Senhor Jesus Cristo. Hoje alguns irmãos vão ser consagrados, outros irmãos vão ser separados. Nós estamos orando, nós estamos analisando a situação de cada um, Estamos aqui estudando, orando, Também como fazer da melhor maneira possível para que todos possam estar aqui exercendo o seu chamado sem confusão, Direcionado pelo Espírito Santo, direcionado por Deus, direcionado pela palavra do Senhor. Essa passagem vai nos relatar que Jesus chegou no momento que ele precisava ali escolher os 12 discípulos, os 12 apóstolos, os 12 mensageiros da palavra, os 12 enviados. Então o que Jesus fez? Jesus passou a noite orando. Então, para escolher os discípulos, Jesus escolheu através da oração. Há algum tempo nós já estamos orando. Na verdade, sempre quando tem o aniversário da igreja, a gente já começa o momento de oração, a gente já começa a separar os tempos de oração, de pedir direção ao Senhor, para quem nós vamos estar separando, para quem nós vamos estar consagrando. Nos primeiros anos foram mais difíceis, porque o ministério estava começando, a gente também precisava buscar mais experiência, mais maturidade do Senhor, porque apesar da gente estar fazendo a obra já há alguns anos, para certas situações a gente só aprende vivendo. Antes eu era consagrado, mas agora Deus está me usando para consagrar as pessoas. Antes eram os pastores que me consagravam, que me davam ali a unção, mas hoje em dia Deus me deu essa responsabilidade muito grande de estar consagrando os obreiros, É uma situação diferente. Então a gente só aprende na prática. A gente aprende acertando, aprende errando, mas a gente só aprende na prática. E uma coisa importante que eu aprendi é isso, que nós temos que orar, pedir uma direção do Senhor. Jesus Cristo, ele orou e ele escolheu ali 12 discípulos. Mas sabe a primeira coisa que me chama a atenção, quando eu vou estudar a palavra do Senhor, quando eu vou estudar a vida de Jesus, quando eu vou estudar a trajetória dos discípulos, a primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus não chamou capacitados. Jesus, ele não chamou capacitados. Jesus, ele capacitou os escolhidos. Não existe esse ditado que diz isso? Que Deus, ele não chama os capacitados, mas ele mesmo capacita os escolhidos. Porque os irmãos já pararam para ler e prestar atenção bastante assim na história dos discípulos. Os discípulos, eles foram chamados, irmãos, mas eles eram todos atrapalhados, não é verdade?
Os discípulos, eles erravam. Os discípulos muitas vezes se precipitavam. Os discípulos muitas vezes pecavam. Os discípulos muitas vezes, irmãos, falavam coisas que não eram para falar. Fazia coisas que não era para fazer. Eu me lembro certa vez Jesus passando por Samaria. E Samaria era um lugar ali onde não se dava muito bem com os judeus. Aí quando Jesus estava passando por perto de Samaria, os discípulos falaram, e um dos discípulos era o João, o profeta do amor, né? O apóstolo do amor. João falou assim: mestre, o senhor não quer que a gente ore para Deus e Deus mande fogo sobre essa cidade e consuma toda essa cidade? Olha o pensamento dos discípulos. Porque como os discípulos sabiam que os judeus não se davam com os samaritanos, olha o que eles falaram: mestre, o senhor quer que a gente ore para Deus e Deus mande fogo sobre essa cidade? Aí Jesus Cristo falou: vocês não sabem de que espírito sois. Eu não tenho esse espírito de vingança, esse espírito vingativo. O Filho do Homem não veio para matar, para destruir. Quem veio para matar e destruir é o diabo. O Filho do Homem veio para salvar e dar sua vida pela vida de muitos, né? Então os discípulos, eles se precipitavam. Certa vez também, Jesus, ele estava ali relatando que ele teria que se entregar naquela cruz, que ele teria que padecer aquela morte de cruz, ser chicoteado, né? Ser ali cuspido, xingado. E Jesus estava relatando para os discípulos: eu vou ter que morrer, eu vou ter que me entregar, eu vou ter que sofrer uma morte por amor de todos vocês, para perdoar os seus pecados. Aí sabe com o que os discípulos estavam preocupados? Quando os discípulos acabaram de ouvir isso, os discípulos falaram: mestre, quando o senhor estiver lá na glória, eu posso sentar do seu lado direito? Olha o que os discípulos estavam preocupados. Jesus falando que ia morrer, Jesus falando que ia se entregar, e os discípulos: mestre, quando o senhor estiver na glória, eu posso sentar do seu lado direito? É como se falasse assim: mestre, depois que o senhor morrer e se eu estiver lá na glória, eu posso ficar do seu lado no lugar de honra? Então eles estavam preocupados, era com o lugar de honra, não era nem com a morte do mestre. Então note como eles eram atrapalhados, né? Pedro negou Jesus, Judas chegou até mesmo a se corromper, a vender Jesus por 30 moedas. Então note que Jesus não chamou ninguém perfeito, Jesus não chamou ninguém capacitado. E como foi que Jesus capacitou? Capacitou através do ensino, através da experiência, através da prática. Foi no dia a dia. Jesus começou o seu ministério com 3 anos. Foram mais ou menos 3 anos e começou o seu ministério, com 30 anos. E foram mais ou menos 3 anos e meio, em que Jesus ficou ali ensinando os discípulos sobre todas as coisas referentes ao reino de Deus. Como trabalhar na seara, como ser um verdadeiro adorador. Foram mais ou menos 3 anos e meio que Jesus ficou capacitando ali os discípulos. Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte: a gente aprende na prática. Jesus, ele não chama os perfeitinhos, não. Jesus, ele chama mesmo os pecadores. É aqueles que estão dispostos a se arrepender e aqueles que estão dispostos a colocar a mão no arado, a se transformar num verdadeiro adorador e fazer a obra do Senhor. Olha só a prova de que Deus não chama os capacitados. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 26 até o versículo 31. Nós vamos ler aqui. Eu creio que hoje vai ser um ensinamento, porque nós vamos consagrar os obreiros, mas eu quero que todos prestem atenção, porque essa palavra vai servir para todos que vão ser consagrados, mas todos que vão ser separados e aqueles também que vão aguardar mais um pouquinho. Mas essa palavra, eu creio que é uma palavra de ensino, irmãos, para todos nós. Então preste atenção quem Deus chama. Olha só, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 26 em diante. Diz assim, ó: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Olha, quando vocês foram chamados, poucos eram sábios. Poucos de vocês, quando foram chamados, eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Olha, então Jesus, ele não escolhe aquela classe especial para usar, aquela classe de pessoas melhores, né, que se dizem melhores. Deus, ele não chama aquelas pessoas sábias aos padrões humanos, porque a Bíblia fala que a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Mas olha só o que vai dizer aqui no versículo 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Deus escolheu aqueles que são
loucos para o mundo, né? Então aquele que o mundo despreza, aquele que o mundo não dá nada, aquele que o mundo muitas vezes rejeita, aquele que o mundo discrimina, é justamente esse que Deus chama. Aquele que para o mundo não tem sabedoria nenhuma, né? Às vezes até nós mesmos ficamos pensando isso, meu Deus, mas eu não tenho capacidade, eu não sou sábio, eu não tenho sabedoria. Mas Deus não chamou sábios segundo os padrões do mundo, irmãos. A Bíblia fala que Deus mesmo é que dá sabedoria aos simples. Deus ele chamou, foi os fracos para envergonhar os fortes. Deus ele chamou aqueles que para o mundo são loucos para envergonhar aqueles que se dizem sábios. O que para o mundo é loucura, é justamente esse que Deus chamou. Eu sempre gosto de dar meu exemplo, porque cada um que tem o seu exemplo. Mas como eu não sei, né, do passado de cada um, então eu tenho que falar do meu passado. Outrora eu estava aí nas bebidas, nas drogas, nas farras, desobedecendo a Deus. Era aquela pessoa toda desconcertada. Mas Deus me chamou. Para o mundo eu só praticava loucuras. Mas Deus me chamou justamente para confundir aqueles que se achavam sábios. Assim Ele fez na sua vida também. Agora, olha só que interessante no versículo 28. Por que que Deus escolhe os fracos? Por que que Deus escolhe aqueles que são desprezados? Por que, irmãos? Olha o versículo 28. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Está vendo? Foi por isso que Deus nos escolheu, nós sendo fracos, muitas vezes não tendo sabedoria, muitas vezes sendo loucos, fazendo loucuras. Foi por isso que Deus nos escolheu. Sabe para quê? Para nós nunca nos gloriarmos em nós mesmos, sempre nos gloriarmos no Senhor. Se alguém chegar e falar, irmão, você tem uma unção do Espírito Santo, fala, glória a Deus, porque isso não vem de mim. Se alguém chegar para você e falar, irmão, você prega bem, graças a Deus, porque é Ele que dá sabedoria para que a gente possa pregar. Irmão, como você louva bem, você é uma bênção louvando, graças a Deus que dá dons e talentos aos homens. Ninguém pode se gloriar, irmãos. Ninguém pode chegar, eu sou o pregador, eu sou o levita, eu sou... Não, irmãos, nós não somos nada, Deus é que é tudo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Primeira coisa que os obreiros, aqueles que já são consagrados, os que vão se consagrar, né, irmãos, ser consagrados hoje, os que vão ser separados, primeira coisa que o obreiro tem que guardar na mente: Deus, ele não chama os capacitados. Ele chama aquele que não é capacitado para capacitar para a obra. E sabe como você vai se capacitar? Na prática, colocando a mão no arado. Não importa se tem cargo ou se não tenha cargo, Deus ele vai te capacitar é na prática. E todos nós estamos aprendendo isso. Não tem como você aprender algo se você não praticar aquilo, não é verdade? Não tem como você aperfeiçoar algo na sua vida se você não praticar isso. Certa vez, o apóstolo Paulo chegou para Timóteo. Timóteo ali era um jovem aprendiz de pastor. Ele já tinha o chamado para pastor. Ele seria pastor, mas o apóstolo Paulo estava ali discipulando Timóteo. Estava ensinando Timóteo. E o apóstolo Paulo falou: Timóteo, não deixe o dom que há em ti adormecer. Não deixe esse dom que há em ti adormecer. Irmãos, muitas pessoas que estão na igreja estão deixando o dom adormecer. Muitas pessoas que estão na igreja estão enterrando seus talentos. Deus ele é contra o desperdício. Isso é um princípio bíblico, né? Deus ele é contra o desperdício. Quando os discípulos ali estavam precisando se alimentar, que Jesus ele operou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, vai dizer que sobrou 12 cestos, né, cheios de peixes. Por quê? Porque Jesus falou: vocês vão juntar tudo isso que sobrou e vão guardar nos cestos para que não se desperdice. Ou seja, Deus ele é contra o desperdício. E o maior desperdício que nós podemos ter nessa vida é desperdiçar o nosso talento. Não tem a parábola do talento? Que naquele grande dia o Senhor vai prestar contas. O que você fez com o seu talento? Senhor, o Senhor me deu 5 e eu multipliquei, estou com 10 talentos. Vai perguntar para o outro: e você? Senhor, o Senhor me deu 2 e eu multipliquei, agora eu tenho 4. Multiplicou os talentos.
Mas ele vai perguntar para o terceiro ali, e vai falar, e você, o que você fez com seus talentos? Aí o terceiro, querendo se esquivar da responsabilidade, querendo ali se safar da responsabilidade dele, falou, Senhor, eu fiquei com medo. Eu sabia que o Senhor é um Senhor duro, que o Senhor colhe onde não plantou. Então sabe o que eu fiz? Queria até culpar Deus, né? Por ter enterrado o talento. Sabe o que eu fiz? Eu enterrei o talento. Aí o Senhor falou, servo mau e negligente. Já que você está falando que eu sou esse Deus tão duro assim, tão carrasco assim, por que você não pegou os talentos e não depositou no banco pelo menos? Né? Você enterrou o seu talento. Aí Jesus falou, ó, leve ele para um lugar onde há trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Olha que perigoso, irmãos, desperdiçar os talentos que Deus nos dá. Porque Deus nos dá os talentos para que a gente possa multiplicar esses talentos, ganhar almas para o reino dele. Ovelhas geram ovelhas. Então Deus, ele é contra o desperdício, e o maior desperdício das nossas vidas pode ser desperdiçar o nosso talento. Então note que Deus, ele começou ali a capacitar os escolhidos dele. E hoje eu estava ali ouvindo o testemunho do irmão Lázaro. O irmão Lázaro, aquele cantor, né, que era do Olodum, que ele começou a louvar a Deus, se converteu, começou a louvar o Senhor. Ele morreu há pouco tempo, morreu de Covid, não foi isso? Foi Covid? Morreu de Covid, o cantor Lázaro. Cantor abençoado, gosto muito dos louvores do irmão Lázaro. E quando eu estou ali em casa fazendo alguma coisa, lavando a calçada, lavando os carros, eu gosto de colocar o testemunho dele, porque é muito forte. E também o testemunho dele serve para outras pessoas da vizinhança ali ouvir. Então ele tem um testemunho muito forte de conversão. E o irmão Lázaro, ele estava dizendo que ele já estava ali, tinha se convertido, que ele estava fazendo a obra, né, a obra do Senhor. Ele tinha até sido já consagrado a obreiro para fazer a obra do Senhor. E ele vai dizer que ele já tinha conseguido se libertar das drogas, ele tinha conseguido se libertar do álcool, só que ainda ele não tinha conseguido se libertar do cigarro. Olha só, irmãos, que interessante. Mas ele estava fazendo a obra. Só que aí ele ficou incomodado com isso. Ele ficou preocupado com isso. Aí ele chegou no pastor dele, é por isso que é importante ter um pastor que busca a sabedoria de Deus, um homem de Deus. Ele chegou no pastor dele e falou, pastor, é o seguinte, eu acho que eu vou dar um tempo desse negócio de ser crente. Acho que eu vou dar um tempo desse negócio de ser crente, isso aí não é para mim. Muitos pensam, né, que ser crente não é para nós. Eu estava falando isso com a missionária Raimunda ontem, eu falei, missionária Raimunda, eu também, no começo sim, que eu já pensava em me converter, mas não tinha muita coragem, mas eu achava que esse negócio de ser crente não era para mim não. Eu achava que eu era muito desconcertado para ser crente, e eu não ia conseguir ser crente, como se ser crente é ser perfeito, né? Não é ser perfeito, mas eu achava que não era para mim também. Então o irmão Lázaro, ele chegou para esse pastor dele e falou, olha, eu quero dar um tempo desse negócio de ser crente, e quero dar um tempo da obra. Sabe por quê, pastor? Porque eu ainda não consegui me libertar do cigarro. Aí sabe o que esse pastor falou? Talvez se fosse outro pastor sem sabedoria, ia falar, é mesmo, então você vai ficar de banco, larga a obra para lá, você não pode fazer a obra. Poderia matar uma vida, essa vida poderia desistir, essa vida poderia falar, realmente isso não é para mim. Mas sabe o que esse pastor falou? Não, irmão, não, meu filho, continue fazendo a obra, continue sendo crente, continue prosseguindo fazendo a obra do Senhor, e nós vamos orar. Nós vamos orar e Deus vai te dar a vitória, Deus vai te libertar. E olha só a bênção que o irmão Lázaro se transformou depois, né? Quantas vidas não foram curadas, libertas, transformadas através dos louvores dele? Eu mesmo, no começo da minha conversão, os louvores do irmão Lázaro me ajudaram bastante. Então note, irmãos, que muitas vezes, aí o irmão Lázaro falou assim para o pastor, mas pastor, as pessoas vão falar mal do Senhor. As pessoas vão começar a te criticar e falar mal do Senhor, porque o Senhor está deixando eu fazer a obra, mesmo eu fumando. As pessoas vão falar mal do Senhor. Aí o pastor falou, eu não me importo. Eu não me importo. Eu sacrifico até o meu chamado pela vida de uma ovelha. Eu sacrifico o meu cargo, a minha reputação e o meu chamado pela vida de uma ovelha. Olha, irmãos, achei isso muito bonito. Então nós sempre temos que ter, irmãos, alguém que vai sacrificar a sua reputação, muitas vezes, né? Até mesmo cargos ministeriais, para salvar uma vida, para não perder uma vida, para ganhar uma vida. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu percebo que muitas vezes as igrejas mesmas é que estão, né, sendo responsáveis pela morte espiritual de muitas pessoas. Regula aí, Pedro. Está acabando a bateria? Então, meus irmãos, muitas vezes a igreja mesmo está discriminando.
está deixando de canto. A igreja mesmo muitas vezes está fazendo acepção de pessoas. Vou pegar o verde aqui, Pedro, o verde. Glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, eu vejo que muitas vezes a igreja discrimina e faz acepção de pessoas. Por quê? Porque a igreja começa a querer julgar. Esse pode, esse não pode, esse é merecedor, esse não é merecedor. Então, sabe uma coisa que eu estou observando? Já tem semanas que eu estou orando. Desde antes da festa, né? Estou orando, estou buscando uma direção do Senhor. Então, o que eu venho observado, vários casos têm chegado até mim e eu tenho conversado com muitos irmãos. O que eu tenho observado é que tem irmãos que já são evangélicos há 10, 15, 20 anos, muitos anos aí. Irmãos que vieram de outros ministérios, irmãos que estavam em outros ministérios, mas nunca recebeu uma oportunidade de ser ali consagrado, de ser ali ungido. Ou seja, está fazendo acepção de pessoas. Esse pode e esse não pode. Quando Jesus orou, ele chamou os 12, eu volto a repetir, os 12 não eram perfeitos, irmãos. Os 12 foram se aperfeiçoando. Então eu entendo isso também, que todos têm que ter uma chance. Se o chamado da pessoa vai se confirmar ou não, depende de cada um. Jesus, ele chamou 12 discípulos, mas teve um que fraquejou. Judas fraquejou. Judas traiu Jesus. Judas até mesmo vendeu Jesus e não se arrependeu. Perdeu ali a sua salvação. Então note que não foi Jesus que errou. Note que foi Judas que não deu ali prosseguimento para o seu chamado. Na Bíblia tinha até uma promessa que os 12 discípulos iriam julgar todas as nações. Então Judas fazia parte dessa promessa também. Ele não tomou posse da promessa porque ele mesmo retrocedeu, voltou atrás. Então muitas vezes o chamado da pessoa, irmãos, muitas vezes é a própria pessoa que vai ser responsável por perder ali a oportunidade, por perder o chamado. Mas a responsabilidade do pastor, do anjo da igreja, é dar oportunidade. Claro que a gente ora, claro que a gente busca uma direção, mas o chamado do pastor é não fazer acepção de ninguém. Então, estudando o caso de cada um, conversando com cada um, eu percebi que tem chamados aqui nessa igreja que estão atrasados. E em nome de Jesus, Deus vai nos dar graça e sabedoria, irmãos, para você assumir o seu chamado. Para tudo aquilo que está embaraçado, atrasado, embolado na sua vida, né? Vai desembaraçar, irmãos. Vai desembaraçar na sua vida. Porque tem coisas que ficam embaraçadas nas nossas vidas, porque ainda nós não estamos na posição que Deus quer. Se Deus quer, na posição de um diácono, fazendo a obra do Senhor, você vai ser um diácono. Deus te quer na posição de evangelista, você vai ser evangelista. Presbítero, missionário, missionária, diaconisa, pastora, você vai ser, irmãos. Deus vai desembaraçar tudo na sua vida. Então estou buscando essa direção de Deus, e já começou há 3 anos atrás, né, desde que esse ministério abriu, e vai continuar no dia de hoje, irmãos. Deus vai estar desembaraçando ministérios nesse dia de hoje. E só para não dar confusão na mente dos irmãos, aqui na igreja, certa vez, nós fizemos um curso de obreiros. Estudei, fizemos ali uma apostila, vou até imprimir essa apostila para os irmãos. Vou imprimir essa apostila para os irmãos e vou entregar para os irmãos. Nessa apostila nós fizemos ali uma aula de mais ou menos 1h30, 2 horas de aula, e nós ensinamos várias coisas para os obreiros. Claro que depois entraram mais irmãos, né? Tem irmãos aqui que não participaram, mas nós demos ali um curso para obreiros. Aí talvez os irmãos pensem: pastor, por que o senhor não continua dando curso para os obreiros? Porque eu entendo que o estudo bíblico, irmãos, é algo que prepara os obreiros. É claro que nem todos podem vir, né? Alguns irmãos trabalham, outros estudam, alguns irmãos estão escalados, mas todo obreiro que pode vir para o estudo, irmãos, não deixe de vir para o estudo, porque é o estudo bíblico que vai te capacitar. Pastor, não posso ir presencialmente. Assiste ali a live, separa um momentinho, assiste, baixe em MP3, fique ouvindo, mas não deixe de assistir, de estudar, para que você possa ser capacitado. Então, quando nós estávamos dando esse curso, eu estava estudando bastante também como que era a consagração, a unção no Novo Testamento. Aí eu descobri uma coisa: no Antigo Testamento se utilizava o óleo da unção, se utilizava para ungir ali os reis, os sacerdotes, profetas, obreiros para a casa do Senhor, separar pessoas e também objetos. Era usado o óleo da unção. Eu estou trazendo esse ensino para não dar nenhuma confusão nos irmãos.
E aí eu fui estudando, aí eu percebi uma coisa. No Novo Testamento, nós não víamos mais o óleo de unção ser usado. Eu fui consagrado com óleo. Nós respeitamos todas as unções. Todos os irmãos que foram consagrados, nós respeitamos todas as unções. A irmã veio até me perguntar, né? Pastor, eu acho que a minha não vale mais não, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí eu expliquei para a irmã, não, irmã, a unção você não perde não. Deus deu a unção não se perde não, a unção está contigo. Só se a pessoa abandonar, né, a unção. Então o que é que acontece? Todas as unções de outros ministérios, de outros pastores, nós respeitamos. Nós vamos dar encaminhamento para que você possa progredir nas unções. Mas aí eu estudando o Novo Testamento, eu percebi que no Novo Testamento as unções não eram feitas mais com óleo da unção. Elas eram feitas com imposição de mãos. Eu aprendi isso, e aí quando nós demos esse curso, eu trouxe isso para todos os obreiros. Falei, no Novo Testamento eu aprendi que as unções eram feitas por imposição de mãos. Você pode procurar, quando a igreja primitiva se formou, quando a igreja primitiva ali surgiu, você pode procurar, irmãos. Depois deste momento que a igreja primitiva surgiu, inaugurou a igreja primitiva, não teve mais nenhuma unção com óleo. Todas as unções foram com imposição de mãos. Estou falando isso só para não deixar nenhuma confusão na mente dos irmãos. Que nós hoje vamos estar aqui consagrando os obreiros com imposição de mãos. Porque o que vale é a autoridade que Deus dá para o anjo da igreja estar transmitindo essa unção, essa consagração para cada irmão. E para conferir aqui na Bíblia, Atos capítulo 5, versículo 6. Vamos lá comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, capítulo 5, é isso mesmo? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, capítulo 6, versículos 5 e 6. Olha só como que eram as consagrações no Novo Testamento. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas, é um nome difícil, né? Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Tá vendo, irmãos? Os apóstolos oraram e impuseram as mãos para estar consagrando ali ao diaconato. Vamos lá também para Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Vai aí, irmãos, algumas páginas aí para frente. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 e 3. Vamos lá comigo. Diz assim, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Olha, vou repetir. O Espírito Santo deu uma ordem ali, né? Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, irmãos, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Imposição de mãos para a consagração ali dos obreiros do Senhor, irmãos. Então é assim que nós fizemos, é assim que nós fazemos, né? É assim que a prática do Senhor nos ensina no Novo Testamento também, e é assim que nós vamos fazer no dia de hoje. Agora, irmãos, eu quero aqui, né, para não demorar muito, porque tem a consagração ainda, eu quero concluir esse ensinamento, essa mensagem. Coloca o fundo musical aí, Pedro. Quero concluir o ensinamento, a mensagem, com algo importante aqui para os irmãos também. Quero concluir com um pequeno testemunho da minha vida, da vida da minha esposa e até mesmo da vida dos meus filhos também. Irmãos, esse é o terceiro ministério pelo qual eu passo, né? Eu tive 2 ministérios antes desse. Servi ao Senhor em 2 ministérios diferentes antes desse. O primeiro ministério foi o ministério Assembleia de Deus Fogo do Céu, né? Pastor Esdras, ali da 13, né? Da 13. E o segundo ministério, Ministério Missão Resgate em Cristo, Pastor Everaldo.
E nesses dois ministérios, porque talvez os irmãos olhem para nós, né? Hoje em dia os irmãos podem olhar para nós aqui, ver que Deus confiou o ministério abençoado, que Deus está abençoando cada vez mais, mas isso não é à toa não, irmãos. Isso não foi de uma hora para outra. Nesses dois ministérios, rapidamente o pastor já nos separou para obreiros, rapidamente ele nos batizou e rapidamente ele nos consagrou para obreiros. Céu, aleluia. E desde que nós começamos, irmãos, na obra do Senhor, que nós começamos a nos dedicar. É isso que eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. Irmãos, tem que ter dedicação. Tem que ter dedicação ao chamado do Senhor. A Bíblia fala, se você ser fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Uma coisa que os obreiros têm que colocar na mente, irmãos. Ser fiel no pouco que Deus vai te colocar no muito. Não é de qualquer jeito que Deus vai te honrar, não. Não é de qualquer jeito que as promessas vão se cumprir na sua vida, não. Desde o começo do nosso ministério, vou dar aqui um pouco do testemunho, é que nós éramos os primeiros a chegar na igreja. A gente era ali um dos primeiros a chegar na igreja, e quando a gente chegava, a gente já começava ali a arrumar tudo. Se precisava limpar algo, a gente limpava. Se precisava abrir a igreja, a gente abria. Até as pilhas nos microfones, a gente colocava todas as pilhas, testava, ligava o som. Quando o pastor chegava, ele não precisava se preocupar com nada, já estava tudo preparado para quando o pastor chegar, só assumir. Porque hoje em dia eu sei mais do que nunca, né, como que é a vida do pastor, como que é as lutas que o pastor enfrenta para manter essas portas abertas também. Então, quanto mais o obreiro se dedicar, o obreiro ajudar o seu pastor, mais abençoado vai ser o ministério do obreiro e mais abençoado vai ser a igreja também. Então, seja um obreiro dedicado, irmãos. Seja um obreiro que chega cedo na igreja, antes do pastor até, né? Antes de abrir a igreja. É claro que nem todos podem. Alguns irmãos trabalham, outros estudam, né? Cada um aqui tem a sua rotina. O que nós fazíamos, eu não estou falando que o irmão vai fazer também, porque cada um aqui tem a sua rotina. Mas eu estou dando o nosso testemunho. Então a gente chegava primeiro, a gente fazia tudo isso, porque eu entendi o negócio. Eu entendi, irmãos, que essa é uma função do obreiro. Preparar tudo para que possa estar tudo pronto na hora do culto. Olha só, irmãos, vocês nunca mais vão esquecer disso. O obreiro é que tem que receber os visitantes. Não é o visitante que recebe o obreiro, é o obreiro que recebe os visitantes. Então por que os obreiros chegam antes? Para receber os visitantes, para acolher os visitantes, para abraçar os visitantes e os visitantes se sentirem bem na igreja. Então sempre que possível, se dedique, faça isso que Deus ele vai te honrar. Eu entendo que Deus nos honrou e com isso, né, quando nós íamos para a igreja, antes que todo mundo preparava tudo, aí consequentemente também, a gente levava os nossos filhos, né, porque nossos filhos não iam ficar em casa. Aí levava o Pedro, levava a Suzane, e até hoje Deus tem esse chamado na vida deles também. Porque antes de começar os cultos, eles têm que vir ensaiar, eles têm que preparar os equipamentos. Então até hoje eles têm essa prática também, e nós também como pastores, até hoje nós temos essa prática, irmãos. Nós chegamos antes de começar o culto. Aí de repente os irmãos podem pensar, pastor William, mas todo pastor faz isso. Negativo. Não é todo pastor que faz isso, não. Tem pastores que chegam no meio do culto. Tem pastores que chegam só na hora da pregação. É claro, né, que o que eles estão fazendo, né, eles é que sabem o que eles estão fazendo. Às vezes tem outros compromissos também. Mas, irmãos, até hoje nós temos essa prática. Já se tornou um costume, mas é um costume que só tem abençoado as nossas vidas até hoje. E aí Deus tem nos honrado. E aí Deus tem nos abençoado. E aí Deus tem cumprido todas as promessas. Então, ser fiel no pouco que Deus vai te colocar sobre o muito. A Bíblia fala que nós não podemos, irmãos, sermos relaxados na obra. Não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. É necessário dedicação. E aí tem a responsabilidade do pastor, mas tem também a responsabilidade do obreiro. A responsabilidade do pastor é orar. A responsabilidade do pastor é se dedicar, né, à obra do Senhor. É orar, é pedir uma direção e ter ali o discernimento. Quem deve colocar as mãos, quem não deve colocar as mãos, né? O momento certo de cada um, o pastor tem que discernir. E a direção que Deus me deu é a seguinte: eu oro, eu jejuo, eu consagro a minha vida ali para Deus me dar a direção. E a direção que Deus me deu é de conversar com cada um no particular.
Eu não sou aquele pastor que chega assim e fala, você vai ter que ser consagrado a obreiro e pronto, e se não for consagrado vai ter que sair da igreja. Não. Eu não sou aquele pastor que obriga o obreiro a ser consagrado, não. Eu não sou aquele pastor que pressiona o obreiro a ser consagrado, não, irmãos. E eu não sou aquele pastor também que consagra o obreiro sem avisar. Já pensou? O obreiro nem sabe, fala, vem aqui na frente que eu vou te consagrar. Irmãos, isso pode causar uma confusão no mundo espiritual, né? Porque a pessoa pode ficar ali chateada, a pessoa pode ficar com raiva, e no lugar da pessoa se dedicar à obra do Senhor, é perigoso a pessoa até desistir. Nem queria ser consagrado e o pastor me chamou lá na frente. Então, irmãos, tem que ter sabedoria. Tem que respeitar o momento certo de cada um e respeitar também a escolha individual de cada um. Pastor, já estou pronto. Eis-me aqui, já estou pronto. Nós vamos respeitar. Amém, então vamos consagrar. Agora, se a pessoa também chegar, pastor, ainda não estou pronto, espera mais um pouquinho, deixa eu resolver certas situações. Amém, nós vamos esperar e vamos continuar orando, porque tem o tempo certo para todas as coisas. Então, irmãos, essa é a direção que Deus me deu e é assim que nós vamos praticar nessa igreja, ao momento certo para cada irmão. Então, falando aqui da situação de cada irmão rapidamente, nós vamos estar separando aqui alguns irmãos. Vamos separar aqui, irmãos, o nosso irmão Jesuíno, né, já tem a idade para estar sendo separado ao diaconato. A minha filha, como falou aqui no testemunho dela hoje, não parece, às vezes parece que ela é mais nova, mas ela já tem a idade para ser consagrada à diaconisa. Vou estar separando o irmão Jesuíno a diaconato, a Suzane a diaconisa. Os outros jovens vão esperar um pouco mais, né? Se tornarem mais maduros, adquirir uma idade apropriada também para começar a ser separado. E tem alguns casos dos irmãos aqui que é interessante. Por exemplo, conversei com o nosso diácono Rodrigo. O diácono Rodrigo estava conversando com ele e ele falou, pastor, eu já tenho a unção de diácono. Aí eu falei, então, irmão Rodrigo, a sua próxima unção já vai ser para evangelista, porque você tem um chamado para evangelista também. O irmão pegou o microfone aqui, Deus ele confirma. O irmão pegou o microfone e nós vemos que o irmão tem ali, né, uma unção para pregar a palavra, para dar um testemunho forte, para a pregação da palavra. Então eu estava conversando com ele, ele me falou da situação dele, e aí eu falei, então vamos esperar, né, a irmã Liette vai se batizar, vai organizar o batismo, tudo certinho. E aí nas próximas separações, né, nós vamos estar ali seguindo a direção de Deus. Diácono Jacó, vi a situação dele também. O diácono Jacó, irmãos, depois dessa separação aqui de hoje, eu vou esperar sem ser essa Santa Ceia, a outra Santa Ceia, e nós já vamos fazer aqui outras separações também. Algumas vão ser hoje e outras vão ser depois. Então o diácono Jacó, depois eu vou estar conversando também, né, dando algumas orientações para a irmã Ingrid também. E o diácono Jacó já vai estar sendo, né, separado para evangelista, porque ele tem esse chamado também, já é diácono. A nossa irmã Ingrid, né, vai estar se preparando, buscando e tudo, porque a unção vai ser para diaconisa, porque começa assim, diaconisa, obreiro, né, diácono. Então, nós vamos separar esses irmãos. Estava conversando também com a irmã Elisete e com o irmão Antônio. O caso deles também é interessante, eles já têm muito tempo que servem ao Senhor. Já tem muito tempo de evangélico, só que nunca tiveram uma oportunidade de receber unção, nem para diácono e nem para diaconisa ainda. E hoje eles já chegaram, já assumiram a posição ali. Então nós vamos estar separando, né? Na próxima Santa Ceia, vamos estar organizando isso aí também. Nós vamos separar, deixa eu ver para não esquecer ninguém, né? A nossa irmã André, o nosso irmão André, vão ser separados também. Porque a unção deles, a primeira unção deles, vão ser para diácono e para diaconisa também. A nossa irmã Osmarina, que já está bem dedicada à obra também, Deus já está usando até na pregação, vai ser separada também para missionária. É a próxima unção dela também. A nossa irmã Neilde, quando eu perguntei para a irmã Neilde, a senhora recebeu alguma unção? A senhora já foi consagrada aqui. Ela falou, pastor, nunca fui consagrada ainda não. Eu falei, até hoje? Então já está na hora de ser consagrada também a diaconisa. Vai ser diaconisa. E lá, pastor, pensei que era para missionária. Eu falei, calma aí, calma, mulher. Ela falou, pastor, eis-me aqui, eu quero. Isso é bom, né, irmãos? Eu falei. Aí ela falou, pensei que já era para missionária, pastor. Eu falei, calma, irmão. É cada degrauzinho, né? Já tentou subir uma escada pulando 5 degraus de uma vez? É perigoso você cair. Cada degrau de uma vez. Então a irmã Neilde, ela vai ser consagrada hoje a diaconisa. A nossa diaconisa Geni. Eu nem chamava a irmã Geni de diaconisa porque eu estava na dúvida. Já congreguei junto com ela, né? Mas não me lembrava. Falei, a irmã já foi consagrada no outro ministério? Perguntei para ela e ela falou, pastor, eu já recebi a unção de diaconisa no outro ministério. Então ela vai ser separada para missionária.
Pastor, quando vai ser? Só Deus sabe, nós vamos separar e orar, né? Deus é que sabe se vai confirmar ou não. A nossa irmã Roberta, a irmã Roberta já está com a mão no arado. A irmã Roberta já está fazendo a obra. Eu falei, exercer o trabalho você já faz. Falta assinar a carteira, né? Como é que trabalha sem assinar a carteira? Então, irmãos, vai receber a unção de diaconisa. E eu quero também, né, até aproveitar para dizer o seguinte, é uma coisa que eu instruo todos os obreiros e eu oriento os irmãos também aqui. Eu falo o seguinte, ó, eu como pastor, eu não vou ficar investigando a vida de ninguém. Não vou ficar bisbilhotando a vida de ninguém. A Bíblia fala que somos nós que temos que nos examinar nós mesmos. Se tem alguma brecha, somos nós que temos que fechar alguma brecha. Porque alguém pode até chegar para mim e falar, pastor, eu vi o irmão aprontando, vi o irmão fazendo isso e fazendo aquilo outro, cuidado com o irmão que eu vi o irmão fazendo isso. Só que eu tenho um certo cuidado, irmãos, porque eu penso o seguinte, se Jesus está dando a segunda chance para essa pessoa, quem sou eu para tirar essa segunda chance? Né? Porque se for olhar para o nosso passado nos condena. Então, para mim e para Deus, o que importa não é o passado, o que importa é agora. Como que você está na presença do Senhor? Às vezes eu vejo pessoas, né, que hoje em dia são pastores, evangelistas e tudo, e quer assumir uma posição assim de superioridade e quer ali discriminar todo mundo. Ah, aquela pessoa... Eu penso, rapaz, a gente tem que se lembrar de onde Deus nos tirou, para nós não termos aqui aquele orgulho espiritual e começar a julgar as pessoas. Não é verdade, irmãos? Então a nossa irmã Valéria também, vou estar conversando com ela, né, vendo o caso da irmã Valéria também. E todos, irmãos, todos vão ter a oportunidade. Só se a pessoa chegar para mim e falar, pastor, não quero. Se não quer, amém. Porque até Deus, Ele respeita também as nossas escolhas e as nossas decisões também. Então, irmãos, é assim que vai ser. Creio que não esqueci ninguém, né? Se alguém tiver aqui, que não veio hoje no culto, né, nós vamos estar conversando também. Os outros jovens vão esperar um pouco também. Mas todos vão receber a unção e a oportunidade do Senhor. Já temos nosso evangelista Jeff, missionária Neide, né, que já assumiram os seus chamados também. Os próximos chamados nós vamos estar orando, pedindo uma direção do Senhor. Creio que o Jeff vai ser presbítero. Sim, a diaconisa Raimundo. Meu Deus, não pode, né? Mas eu ia lembrar. Então, irmãos, evangelista Jeff e a missionária Neide, né? O evangelista Jeff tem um chamado para pregação e também para substituir o pastor. Não somente ele, mas outros também. Tem um chamado para substituir o pastor aqui. Já temos nosso pastor Robson, pastor Elisângela, temos pastor Evaldo, missionária Rita. Então o pastor já pode até viajar, passar um mês na Bahia e ficar tranquilo, porque já tem irmãos para fazer a obra, né? Para a glória e para a honra do Senhor, irmãos. Então isso aqui não é bem uma pregação, mas é um ensinamento, é uma orientação sobre o que nós vamos fazer hoje para não ter confusão na cabeça de ninguém. E eu só peço que os irmãos confiem na direção, viu, irmãos, que Deus tem nos dado. Confiem na oração, confiem na consagração. E hoje também nós vamos estar consagrando a missionária Raimunda. Não vai ser mais diaconisa, mas vai ser missionária para a glória e para a honra do Senhor. Já cuida da consagração, né? Vem para a consagração até debaixo de chuva. Então tem que ser consagrada a missionária. E não é culpa eu quero até defender minha esposa aqui, que não é culpa da minha esposa quando ela não quer vir no dia de chuva não, viu, irmãos? Fui eu que orientei. Falei, Nilma, se estiver chovendo demais, nem todos os irmãos têm carro, né? As irmãs não podem sair na chuva, pegar um resfriado, uma gripe, Deus me livre. Porque até no tempo da Covid mesmo, tá falando, Nilma, toma cuidado, né, com essa chuva, com a friagem. Então quando tá chovendo muito, fala, Nilma, se estiver chovendo muito, não precisa ter consagração não, só se os irmãos quiserem fazer mesmo. Só que as irmãs não querem parar a consagração. Graças a Deus, né? Para a glória e para a honra do Senhor. Então, essa é a direção que Deus nos deu e é assim que nós vamos fazer. Irmãos, como eu disse, o pastor não pode se precipitar, mas cada um tem a sua responsabilidade também. Faltou aqui a gente ler só um texto, então vamos ler esse texto aqui, irmãos, em 2 Timóteo, até fechei. 2 Timóteo, vamos ler aqui, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 2, não, 1 Timóteo, perdão. Capítulo 2, até fechei aqui, mas faltou ler esse versículo, e é bom ler, né, para todos aqui receberem o ensinamento da maneira correta. 1 Timóteo, perdão. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21 e 22. Vamos ler aqui, porque tem algo assim muito importante também que os irmãos têm que aprender nessa noite. Olha só que interessante, ó. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo.
Essa é a responsabilidade do pastor, é não fazer acepção de pessoas. É não montar grupinhos. Ah, esse grupinho aqui vai ser meu grupinho, esse outro não, vou discriminar. Pastor não pode ter grupinhos, irmãos. Não pode. Por que às vezes o pastor pode ter alguma intimidade, assim, afinidade a mais com algum irmão ou com o outro não? Porque, irmãos, isso muitas vezes vai acontecer mesmo. Porque às vezes aquele outro irmão, ele é mais na dele, às vezes ele é mais quieto. Mas não é porque o pastor está fazendo a acepção, não, é a personalidade e o temperamento de cada um. Mas o pastor não pode ser parcial e nem fazer nada por favoritismo. Esse é meu obreiro favorito. Esse aqui é o que tem o dízimo mais alto. Então ele vai ser ungido logo é para presbítero. Não, irmãos. Pastor não pode fazer isso. Então a responsabilidade do pastor é não fazer acepção de pessoas. Agora, qual é a responsabilidade do obreiro também? Vigiar. Vigiar, fechar as brechas. Porque olha só o que diz aqui no versículo 22. Ó. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém. E não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Então, irmãos, o pastor ele não pode se precipitar. E como o pastor ele não pode se precipitar, o pastor precisa da compreensão de todos os irmãos. O pastor precisa que os irmãos vigiem. O pastor precisa que os irmãos se consagrem, que os irmãos fechem todas as brechas. Não estou falando que os irmãos têm que ser perfeitos, porque perfeito ninguém é. Mas precisamos vigiar, porque senão a retaliação vai sobre o pastor também. Os irmãos veem as igrejas de Apocalipse, as igrejas estavam ali, né, desconcertadas em algumas áreas. Deus cobrou primeiro de quem? Do anjo da igreja. Deus ele falava ao anjo da igreja. A igreja está assim, está assada, a igreja está assim, ao anjo da igreja. Então se os irmãos aprontarem, o primeiro que vai ser cobrado é o pastor. E tem coisa que o pastor não vai ver, mas nós temos um Deus que vê todas as coisas, irmãos. Não adianta esconder do pastor e mostrar para Satanás que você está tocando o horror. Não adianta, né? E Deus ele vai estar vendo também, porque Deus ele tudo vê. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos aplaudir o Senhor bem forte nessa noite. Como eu disse, não foi uma pregação, foi apenas uma orientação para a honra e para a glória do Senhor. Então nós vamos fazer o seguinte, o Pedro pode deixar o fundo musical aí um pouquinho, porque eu vou estar chamando aqui o irmão Jesuíno. Vou estar chamando, é melhor tirar esses balões daqui, né, irmão? Melhor. Porque aí os irmãos vão tirar fotos, os irmãos vão registrar este momento, né? A família veio aqui prestigiar também esse momento tão importante. Então os irmãos vão tirar fotos, né? A filmagem, deixa lá, viu, Pedro? Deixa a filmagem, pode filmar aí a consagração também, em nome de Jesus. Ai, quer me matar do coração, meu Deus do céu. Embaixo, Nilma? Embaixo, embaixo. Então, meus irmãos, nós vamos chamar aqui o irmão Jesuíno. Vamos chamar aqui minha filha, a Suzane, está grudada embaixo. A Suzane, ajuda aqui, Alice. Vamos chamar a Suzane aqui. Vamos estar chamando aqui nessa noite também o irmão André. Vamos estar chamando a irmã Andréa nessa noite também. Vamos estar chamando a nossa diaconisa Osmarina. E vamos estar chamando também a nossa irmã Geni nessa noite. Os outros irmãos, primeiro é a separação. Os outros irmãos é como eu expliquei. Nós vamos ainda conversar algumas situações, né? E aí, na próxima Santa Ceia, sem ser essa Santa Ceia... Pedro, coloca mais um agudozinho aqui, aumenta mais um pouquinho. Então, irmãos, a próxima Santa Ceia, nós vamos estar separando o restante dos irmãos. Vou estar conversando, né, no particular de cada um e vamos estar separando cada irmão também nas próximas consagrações, amém? O diácono Jacó também, a irmã Ingrid, nós vamos na próxima estar organizando tudinho, viu, diácono Jacó, a situação de cada um. Os irmãos podem vir mais para cá. Quero convidar agora a igreja a se colocar de pé em nome de Jesus e nós vamos estar aqui impondo as mãos. Convido o pastor Evaldo, né, a ficar aqui na frente, a missionária Rita também. Pastor Robson, pastor Elisângela, né? Estender as mãos e toda igreja também estender as mãos para nós estarmos aqui em nome de Jesus, separando esses irmãos para Cristo Jesus. Os irmãos podem se colocar de joelho nessa noite, em nome de Jesus. Quem puder. Quem não puder ficar de joelho, não precisa, viu, irmão? Se tiver alguma dor no joelho aí. O pastor está com uma dor na perna desde ontem, não sei nem o que é. Mas Deus vai curar em nome de Jesus. Então vamos estar consagrando nessa noite em nome de Jesus, irmãos. Vamos erguer uma oração aqui em nome de Jesus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Meu Deus, nessa noite nós te agradecemos, louvamos e bendizemos o teu nome nessa noite, Pai. Queremos agradecer ao Senhor por essas orientações, agradecer ao Senhor pelo ensino da tua palavra, Pai, e queremos apresentar aqui essas vidas, Senhor, nas suas mãos, em nome de Jesus, Pai. Nós vamos estar aqui separando esses irmãos para a sua obra, Senhor. Em nome de
de Jesus, como anjo da igreja, meu Pai, e como ministro do seu evangelho, Senhor, eu quero separar nessa noite, meu Deus, o irmão Jesuíno, meu Pai, para o cargo, meu Deus, para a função de diaconato nessa noite, meu Deus. A partir de hoje, ele está separado, e que o teu Espírito Santo possa capacitar, que teu Espírito Santo possa derramar porção dobrada sobre a vida dele, meu Pai. A partir de hoje, meu Deus, ele é consagrado, ele é separado, meu Pai, a diácono, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Meu Pai, eu quero estar aqui também nessa noite, consagrando, separando a minha filha, meu Deus. Eu te agradeço pela vida dela. Eu te agradeço, Senhor, porque ela nunca desistiu, Pai. Eu te agradeço porque até hoje o Senhor tem ajudado ela também, para estar nos ajudando nos momentos de fraqueza também, Pai. Nessa noite, meu Deus, como ministro do teu evangelho e como anjo da igreja, eu quero estar aqui separando a minha filha, meu Pai, a função, ao cargo de diaconisa dessa igreja também, meu Pai. Ela está separada nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Senhor, meu Deus, nessa noite também, e quero estar aqui, Senhor, separando a nossa irmã Andréa, para o cargo também de diaconisa, que o Senhor possa estar capacitando cada vez mais. O Senhor já vem mostrado aí, Senhor, os dons, os talentos que o Senhor tem derramado sobre a sua serva. Capacite cada vez mais. Repreenda, meu Deus, em nome de Jesus, toda seta, meu Pai, toda dúvida que muitas vezes o inimigo quer lançar na mente. Repreenda, Senhor. Nós já cremos, meu Pai, nós já identificamos o chamado da tua serva, e como ministro do teu evangelho e como anjo da igreja, Senhor, nós a separamos nessa noite como diaconisa da casa do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Pai. Quero estar aqui também nessa noite, Senhor, separando o nosso irmão André nessa noite, Pai, ao cargo de diácono dessa igreja também, Senhor. O Senhor já tem usado, o Senhor já tem capacitado, o Senhor tem usado ele também da maneira que o Senhor quer, meu Pai. Ele tem sido um ajudador dessa obra, fiel também. Então nós queremos te agradecer, Senhor, e queremos te pedir nessa noite de hoje, que o Senhor crie situações, Pai, para que o teu servo possa fazer a tua obra cada vez mais, para que ele possa participar cada vez mais dos cultos também, Pai, porque aquilo que é impossível para o homem é possível para o Senhor, e é o Senhor que sabe de todas as coisas. Como ministro do teu evangelho e como anjo da igreja, eu separo nessa noite o irmão André ao cargo de diácono, para a glória e para a honra do seu nome. Nessa noite também, Senhor, quero estar consagrando aqui a nossa diaconisa Osmarina, Senhor, ao cargo de missionária, meu Pai, ao chamado, ao ministério de missionária nessa igreja, Senhor. O Senhor já tem usado, o Senhor já tem capacitado, Pai, e quero fazer uma oração, Senhor, para que o Senhor repreenda toda a retaliação no lar dela, na casa dela, na família dela, meu Pai. Todo mal, Senhor, todo mal ali que tem entrado, meu Deus, em nome de Jesus, naquela casa nós repreendemos, meu Pai, nós rejeitamos para a glória e para a honra do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe aquele lá, e eu separo, meu Deus, como ministro do teu evangelho e anjo da igreja, a irmã ao ministério de missionária, em nome de Jesus. Quero estar te apresentando também, meu Deus, o chamado da nossa diaconisa Geni, Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar capacitando cada vez mais também. Ela já tem sido uma ajudadora, já tem sido uma bênção do Senhor também sobre as nossas vidas e nesse ministério. E como ministro do teu evangelho, meu Pai, como anjo da igreja, eu separo nessa noite a diaconisa Geni ao ministério de missionária nessa noite também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, e que os irmãos podem aplaudir o nome do Senhor bem forte nessa noite, em nome de Jesus. E nós vamos ficar em oração, os irmãos já podem se levantar, amém? E nós vamos ficar em oração, amém, irmãos? Para repreender toda retaliação, todo mal. Glória a Deus. Os irmãos já podem tomar os seus lugares, em nome de Jesus. Já estão separados para a glória e para a honra do Senhor. Já estamos orando e vamos continuar orando em nome de Jesus. Agora nós vamos chamar, o grupo de louvor vai se colocar também aqui apostos, né? Os pastores vão estar intercedendo também. Nós vamos chamar aqui na frente a nossa missionária Raimunda, aqui na frente, que nós vamos estar consagrando ela hoje. Nós vamos chamar aqui na frente a nossa irmã Neilde nessa noite também, para ser consagrada a diaconisa. E vamos chamar também a nossa irmã Roberta nessa noite para ser consagrada a diaconisa. E os irmãos podem aplaudir o nome do Senhor, irmãos. Podem glorificar, dar um cesse de dar glória
para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Então estão aqui as irmãs, conversei com cada uma, né, também, e chegou esse grande momento. Se as irmãs puderem, peço para que as irmãs se coloquem de joelho aqui neste altar, e peço que os irmãos estendam suas mãos aqui para este altar também, em nome de Jesus. Irmã Raimunda e irmã Neilde, vamos fazer o seguinte, fiquem de pé um pouquinho, senão as irmãs acham que vão doer o joelho um pouquinho, então vamos fazer individualmente. Não, se aguentar fica, se aguentar fica, amém, se aguentar fica, irmã Neilde, glória a Deus. Então vamos lá, irmãos, vamos fazer essa consagração, e Deus sabe de todas as coisas. Como a palavra do Senhor disse nessa noite, né? Pela imposição de mãos, nós vamos estar aqui derramando essa unção do Espírito Santo na vida de cada uma nessa noite, meus irmãos, e os irmãos fiquem em oração também. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, queremos te agradecer nessa noite de hoje por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai. Está aqui a vida da irmã Roberta, Senhor, nas suas mãos. O Senhor conhece, meu Deus, o Senhor conhece a mente, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a sua serva melhor do que ninguém, Pai. O Senhor sabe todas as lutas que ela já enfrentou, o Senhor sabe todo o choro que ela já derramou ali no travesseiro, meu Pai. Todas as situações que ela já teve que enfrentar na vida dela, meu Pai. Muitas vezes apontada, muitas vezes julgada e até mesmo discriminada, Pai. Mas hoje, meu Deus, nessa noite de hoje, está se realizando, meu Deus, o sonho do Senhor na vida dela, Pai. Hoje ela está recebendo essa unção. Derrame porção dobrada do seu Espírito sobre a vida dela, Pai. Meu Deus, vai aí derramando mais do teu Espírito Santo. Vem aí, meu Pai, revestindo de poder, revestindo com a virtude, com a unção, com o poder do teu Espírito Santo nessa noite, Pai. E eu, como anjo da igreja, Pai, como ministro do teu evangelho, Senhor, eu consagro a tua serva, a diaconisa, Pai. Não é mais irmã Roberta, a partir de hoje é diaconisa Roberta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está consagrada em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. E os irmãos podem aplaudir o Senhor. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, vem revestindo. Glória a Deus, irmãos. Agora nós vamos estar consagrando, irmãos, a nossa irmã Neilde. Irmã Neilde é uma grata surpresa também aqui a esse ministério, né? Várias vidas já estão aqui hoje, né, congregando neste lugar, graças à vida da nossa irmã Neilde também. E eu creio que tudo que ela sofreu no passado, tudo que ela passou de tristeza, de sofrimento, de angústia, irmãos, eu creio que hoje está começando uma nova história na vida dela. Todas as vezes que ela tinha que se lembrar do passado, não porque ela queria lembrar do passado, mas é porque ainda estava doendo, é porque ainda estava machucando, é porque ainda ela guardava memórias, irmãos, de lutas que ela passou. Eu creio que a partir de hoje, irmãos, tudo que estava embaraçado vai se desembaraçar a partir de hoje, porque a serva do Senhor vai estar se dedicando cada vez mais para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, nessa noite, Senhor, queremos te apresentar aqui a vida da nossa irmã Neilde nas suas mãos também, Pai. Meu Deus, venha revestindo com teu Espírito Santo, venha derramando da sua unção, do teu poder, da tua virtude nessa noite, Pai. Meu Deus, venha renovando a tua serva, Senhor, venha alegrando o coração dela, Pai. Tudo aquilo que ela já sofreu no passado, Senhor, em nome de Jesus, que seja superado nessa noite, Pai, e reescreva uma nova história nessa noite na vida da tua serva, Pai. Dê força para ela, Pai, em nome de Jesus. Derrame mais dos seus dons, derrame mais dos seus talentos, derrame mais da sua unção. E eu, como ministro do teu evangelho, como anjo da igreja, Pai, nesse dia de hoje, eu consagro a irmã Neilde, a diaconisa Neilde. Não é mais irmã Neilde, mas a partir de hoje é diaconisa Neilde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós a consagramos em nome de Jesus. Os irmãos podem aplaudir bem forte. Em nome de Jesus, missionária Neilde, para a glória e para a honra
do nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Irmãos, fale ao seu coração nessa noite de hoje: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Peça para Deus te usar, mesmo que você não esteja recebendo a unção nessa noite, mas peça para Deus te usar de uma forma diferente e sobrenatural, que a sua vida vai mudar. A minha vida mudou, a vida da minha família mudou, e a sua vida vai mudar também, em nome de Jesus. Agora nós vamos estar consagrando aqui a diaconisa Raimunda nessa noite, irmãos, em nome de Jesus. Os irmãos podem orar, podem estender as mãos e vamos estar orando a Deus nessa noite. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, nessa noite está aqui a tua serva, Senhor. Nessa noite está aqui a tua filha, Pai. O Senhor já tem usado, meu Deus, grandemente aqui neste lugar. Através da vida dela, outras vidas vieram para este lugar também. Através da vida dela, Senhor, outras vidas estão sendo alcançadas através das consagrações, através das orações, através dos louvores, através do amor que a tua serva tem trazido para essa igreja. O amor, a alegria, a experiência que a tua serva tem trazido para essa igreja, Pai. Nós queremos agradecer pela vida dela e nós entendemos que todas essas bênçãos que ela está recebendo nessa noite de hoje vai se estender também para toda a família. Pai, nós cremos que toda a família vai ser alcançada, Pai. Nós cremos, meu Deus, que o esposo, os filhos, toda a família vai ser alcançada através das orações da tua serva, Senhor, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Revista do teu poder, revista da sua virtude, revista com a tua unção, Pai. E como ministro do Evangelho, Pai, como anjo da tua igreja, Senhor, nessa noite nós queremos consagrar a diaconisa Raimunda. A missionária Raimunda não é mais diaconisa, mas agora é missionária Raimunda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, aplauda o nome do Senhor e glorifique o nome do Senhor nessa noite de hoje. Aleluia, Deus maravilhoso. Irmã Roberta, pode se colocar de pé nessa noite. Parabéns, viu, irmã? Parabéns, que Deus abençoe grandemente. Parabéns, missionária Raimunda, que Deus abençoe grandemente, viu, missionária? Parabéns. Parabéns, diaconisa Neilde, que Deus abençoe. É um nome tudo parecido, né? Neilde, Irenilde, é os nomes parecidos, às vezes dá um tilt na nossa cabeça. Mas Deus abençoe, viu? Irmã Neilde, receba uma nova história. Deus está escrevendo na sua vida a partir de hoje. Não deixe Satanás colocar dúvidas. Não deixe Satanás confundir a sua mente. A irmã tem um chamado missionário muito grande. E muitas vidas vão se render a Jesus Cristo através da sua vida também, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Agora quero estar chamando o diácono Jacó. E quero estar chamando também a nossa irmã Ingrid nessa noite. E quero estar chamando também a pequena Isabela nessa noite. Vamos estar apresentando o pastor Evaldo em nome de Jesus, né? Vou até desligar o ventilador aqui. Desligou ou aumentou? Desligou, né? Então chama aqui o diácono Jacó, viu, irmãos? Vamos apresentar aqui, irmãos, em nome de Jesus, a pequena Isabela, para a glória e para a honra do Senhor. Glória a Deus. Pode ficar aqui, irmã Ingrid? Fica aqui desse lado aqui, irmã Ingrid. Aqui desse lado, irmã Ingrid? Desse lado. Glória a Deus. Pode ficar aqui também, irmão Jacó. Vamos fazer o seguinte. Como é que ela tá? Tá durinha? Eu creio que é minha esposa que vai segurar. Vem, irmão, você segura? Minha esposa vai segurar, irmãos, porque... para evitar, né? Evitar algum imprevisto aqui em nome de Jesus. Irmão Jesuíno, pode continuar com o louvor abençoado aí, viu? Que agora nós vamos estar apresentando a pequena Isabela. Um dos chamados desse ministério também é apresentar crianças para Jesus, né? Várias crianças já foram apresentadas aqui. A palavra do Senhor fala que Jesus
quando tinha ali 8 dias, né, que Jesus nasceu, ele foi apresentado no templo. E agora nós estamos imitando Jesus, estamos apresentando essa criança a Deus no templo também. Então eu peço que a igreja estenda as mãos, igreja. Peço que a igreja estenda suas mãos e vamos estar aqui em nome de Jesus abençoando essa criança. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Meu Deus, nessa noite, em nome de Jesus, nós queremos estar apresentando a vida da pequena Isabela nessa noite, Pai. Ela já foi separada desde o ventre, Senhor. Quando ela era ainda uma criatura informe, Senhor, o Senhor já tinha chamado ela, o Senhor já sabia o nome dela, meu Pai. O Senhor já tinha ali, meu Deus, sonhado com ela. O Senhor já tinha ali projetado a vida dela, Pai. Nós queremos aqui nessa noite apresentar ao Senhor, consagrar ao Senhor a vida dessa criança. Que ela possa crescer em paz, que ela possa crescer com saúde, que ela possa crescer na sua presença, Senhor. Que o Senhor repreenda toda retaliação, toda palavra contrária, todo mal olhado, Senhor, toda palavra de inveja, Senhor, todo sentimento ruim, nós repreendemos da vida dela, Senhor. Que ela cresça em segurança, com a presença do Teu Espírito Santo na vida dela, e que o Senhor, meu Deus, dê sabedoria para os pais, para que os pais venham ensinar essa criança no caminho que ela deve andar, para que ela nunca se desvie deste caminho. E eu, como ministro do Evangelho, como anjo da igreja, eu abençoo essa criança em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, irmãos, podem aplaudir o nome do Senhor. Está apresentada para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Pode louvar, irmão Jesus, pode aumentar o louvor, que nós vamos aqui também estar encerrando, né, irmãos, esse culto com uma oração abençoada. Oi. Amém. Receba de Deus nessa noite, amém. Nós vamos encerrar com um louvor bem abençoado. Receba de Deus nessa noite, os irmãos que foram consagrados, os irmãos que vão ficar para a próxima também, vão orando, vão jejuando, vão consagrando, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. No final do culto, os irmãos esperem aí nos seus lugares, que vai ter mais o cachorro quente nessa noite também, né? Para a honra e para a glória do Senhor. Terça-feira que vem, consagração das 8 às 9, estudo bíblico da palavra a partir das 19h30, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Deus, agradecemos por este culto, agradecemos pelas oportunidades, agradecemos pelas vidas que foram consagradas, pelas vidas que foram separadas e pelas vidas que ainda irão ser separadas para o Teu ministério aqui neste lugar, Pai. Obrigado por este culto, nos leve em paz, nos leve em segurança, Senhor. Abençoe nossa família, abençoe nosso lar, abençoe nossa semana, meu Deus, e receba para o Senhor toda glória, toda honra e toda exaltação. Irmãos, estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digam: e a vitória é nossa, se Deus é por nós. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graça, porque essa é a vontade do Senhor. E as palmas bem fortes, louve e engrandece o nome do Senhor.